Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Nosso objetivo aqui é expandir a Palavra de Deus, expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e expandir para que as pessoas que ouçam possam moldar as suas vidas na Palavra de Deus e assim moldar o seu caráter no caráter de Jesus Cristo. Temos feito aqui um estudo na Epístola de Paulo aos Colossenses, né? E vamos ler hoje o capítulo 4 de Colossenses, capítulo 4, versículos 2 até o 6, que diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós aqui é Paulo e seus companheiros, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. E versículo 5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Paulo escreveu a epístola aos Colossenses quando estava preso em Roma por volta do ano 62, e a superioridade de Cristo é o tema, o senhorio de Cristo é o tema da carta, e no capítulo 13 ele faz uma referência muito forte, praticamente por todo o capítulo, a respeito da natureza, da nova natureza, da natureza espiritual e da natureza carnal, da velha natureza. Ele diz que nós devemos nos despir da velha natureza e nos vestir da nova natureza. Aí no final do capítulo diz que ele menciona que, se uma vez vestidos dessa nova natureza, nós precisamos ter um novo comportamento na vida social, na vida familiar. E então ele vai falar dos deveres da família: maridos, mulheres, filhos, servos, que faziam parte da família também. E aqui, e senhores, lógico, e aqui a partir do versículo 2 do capítulo 4, ele vai dar alguns conselhos finais, porque depois, a partir do versículo 7 e 8, ele começa a sua despedida, e aqui nesses versículos ele dá alguns conselhos de como devemos viver a nossa vida cristã, vivendo a nova natureza em Cristo, a nova natureza em Cristo. E ele começa dizendo: continuem a orar. Ele tinha recebido as notícias da igreja de Colossos, que essa igreja é uma igreja que orava, e agora ele continua dizendo: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça. Então, quando Paulo menciona a questão de orar, ele menciona aqui também vigiando em oração. A vigilância aqui é vigiar a nós mesmos, não é vigiar o outro. É nos vigiar a nós mesmos em oração, para que essa nova natureza da qual nós devemos nos vestir faça parte do nosso dia a dia, e assim eu possa ter um caráter moldado no caráter de Cristo, né? Em oração com ações de graça, né? Paulo menciona isso, dessa questão da oração. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como nos cumpre fazer. Versículo 2, ele fala da oração de um modo geral, da vigilância em particular, da necessidade de darmos ações de graça, e isso repercute o que ele escreveu também aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, quando ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pelas orações,
pelas súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é? A ideia de que, ao invés de ficarmos preocupados, nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, as nossas petições, os nossos pedidos. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, Paulo diz. E como que vai se fazer conhecido esses pedidos diante de Deus? Pela oração, ele diz, pela súplica, com ações de graça. A oração aqui, a palavra é uma palavra genérica, no sentido de adoração a Deus, de reverência a Deus, de levar Deus em conta. As súplicas são os pedidos mesmo, suplicar, e muitas vezes nós fazemos o pedido, outras vezes nós temos que não só fazer um pedido, mas suplicar a Deus por esse pedido, e ele menciona com ações de graça. Aqui em Colossenses ele diz, continuem a orar, né, nesse contexto todo, e vigiando em oração com ações de graça também ele menciona. Sempre Paulo menciona as ações de graça, que são muito importantes na vida do crente. Um espírito de gratidão, um espírito de valorizarmos aquilo que nós temos, aquilo que Deus já nos deu, em detrimento do que nós não temos, mas de olharmos para o que temos, com ações de graça para o que temos, para que nós não fiquemos ansiosos pelo dia de amanhã e pelo que não temos, mas sermos gratos a Deus pelo que temos. E o versículo 3, Paulo fala para nós orarmos, para os crentes de Colossos orarem por ele, né, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo é tido como o apóstolo dos gentios. Ele diz que foi chamado por Deus para anunciar o evangelho aos não-judeus, os gentios, e falar do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? Que Jesus veio em carne, morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Por quê? Todo aquele que nele crer, porque os judeus entendiam que o evangelho, que o Messias, que Jesus Cristo viria somente para os judeus. E o mistério que Paulo menciona e que ele prega e que ele escreve e que ele faz a sua teologia é de que Cristo veio para todos. Não importa a origem étnica, nem muito menos classe social, ou gênero, ou coisa parecida. Não, Jesus veio para todos, né? Então ele diz que para orar, para que lhe seja aberta uma porta à palavra. Paulo está preso, e está preso, algemado, num soldado romano. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que por causa das suas algemas, toda a guarda pretoriana ficou sabendo do evangelho de Jesus Cristo. Então, de alguma forma, foi-lhe aberta a palavra. E então, aqui ele está pedindo para que a igreja de Colossos orem por ele. Isso nos faz lembrar que nós também precisamos orar por aqueles cristãos que sofrem nos países que não são cristãos, simplesmente pelo fato de serem cristãos, são perseguidos por serem cristãos. Então precisamos orar por esses irmãos que estão notadamente na chamada janela 1040, que reflete a região que parte ali do Oriente Médio, da Ásia, enfim, uma região muito grande onde os cristãos são extremamente perseguidos, notadamente nos países muçulmanos, mas em outros países também, simplesmente por serem cristãos, são perseguidos, extremamente perseguidos, alguns torturados, pastores sendo presos, mortos, né, e assim por diante. Então precisamos lembrar de orar por esses irmãos. Paulo estava algemado, pede para os crentes de Colossos que orem por ele. Nós devemos nos lembrar de orar pelos irmãos que estão algemados simplesmente pelo fato de serem cristãos. E isso não aparece na mídia, na mídia de uma forma geral, no noticiário.
Então precisamos orar. Se você quer mais informações a respeito disso, entre no site da Missão Portas Abertas, www.portasabertas.org.br. Você vai encontrar notícias sobre os cristãos perseguidos lá. E o versículo 4 ele diz: orem também para que eu torne esse mistério conhecido como nos cumpre fazer. O mistério, já expliquei, era que Cristo veio para todos aqueles que creem. E ele diz como lhe cumpre fazer, porque ele entende que foi chamado para este ministério, de fazer o evangelho conhecido aos não cristãos, aos judeus, aos não judeus, aliás, aos gentios. E o versículo 5 ele diz: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Ser sábio no modo de agir com os que são de fora. Sabedoria sempre é bem-vinda na vida do ser humano, como de modo geral, na vida do crente em particular. Recomendo que o ouvinte leia Provérbios capítulo 8, que é uma personalização da sabedoria, e que é muito interessante olharmos ali como a sabedoria é personificada numa pessoa que clama pelas ruas para que a sabedoria seja adquirida. Isso nos remete também a Tiago capítulo 3, versículos 13 ao 17, que diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Olha como nós vamos mostrar que somos sábios. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Caráter cristão, caráter de Deus, boa conduta, mansidão de sabedoria. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimentos. Cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Lá no Provérbios capítulo 8, que eu mencionei, onde tem uma personificação da sabedoria, diz que a sabedoria tem 7 pilares. Uma curiosidade apenas, aqui quando o Tiago menciona as características da sabedoria que vem do alto, são 7 características: pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Né? Só uma curiosidade, 7 pilares e aqui 7 características também. Pureza de coração, pacífica, bem-aventurados pacificadores, Jesus disse. Gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A vida cristã precisa ser uma vida sem fingimento. Então Paulo fala disso. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e com os que são de dentro também. Aliás, a nossa vida cristã, essa nova natureza que Paulo menciona, da qual nós devemos nos vestir, começa a mostrar esses bons frutos dentro de casa, na nossa família em primeiro lugar. Mas Paulo está se referindo aqui: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, para que vocês não deem mau testemunho, para que vocês sejam vistos como pessoas que são sábias, né? E mostrar isso com as suas boas obras, em mansidão de sabedoria e na sua boa conduta, né? Sendo puro, sendo pacífico, sendo gentil, amigável, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria que vem do alto, que Tiago diz. Versículo 6, Paulo vai falar da língua, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável,
temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E assim ele encerra esse pequeno parágrafo de conselhos finais que ele está dando, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo vai dizer que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim sem a que sirva de edificação para os que ouvem. Sirva de edificação para os que ouvem. Aqui diz que a palavra de vocês tem que ser sempre agradável e temperada com sal. Nem muito salgada, temperada com sal, nem muito salgada e nem sem sal, para que saibam como deve responder a cada um. Tiago vai dizer que se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 26 que eu li, e o 27 também, que eu não li, mas que eu vou mencionar agora. Tiago está falando da religião pura, ou da religião em si, que vale a pena. Na verdade, ele está falando da espiritualidade, mas ele usa a palavra religião. Se alguém supõe religioso, mas não refreia a língua, então a sua religião é vã e está enganando a si mesmo. E ele depois vai dizer que a religião pura para com nosso Deus e Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas e a si mesmo se manter incontaminado do mundo. Ora, religião pura para com Deus, o nosso Pai, significa então refrear a língua, cuidar dos órfãos e das viúvas e ser santos, para desenvolver a santificação, se manter incontaminado do mundo. Essa é a expressão que Paulo usa em Efésios. Aqui eu estou pegando apenas a questão da língua, de refrear a língua. A ideia de Tiago é de que, no capítulo 3 todo de Tiago é sobre a língua, e a ideia dele é de que eu tenho que dominar aquele ímpeto que eu tenho para falar. Ou seja, pense antes de falar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, não refreia aquele ímpeto que tem para falar, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã, diz Paulo. Quando eu era jovem, por volta dos anos 1983, por aí, na década de 80, a Cruzada Mundial de Literatura publicou um livretozinho bem pequenininho, que chamava O Galheteiro. O galheteiro é aquele instrumento, aquele pequeno que coloca-se na mesa com pimenta, com vinagre, com óleo e com sal, para que a pessoa se sirva ali, tempere a sua comida, a sua salada e etc. E ele conta a história do Chico Pimenta, do Zé Vinagre, do João Óleo e do Mané Sal. Uma maneira bem divertida, escrito para crianças, para que aprenda a temperar as suas palavras com sal, como diz aqui em versículo 6 de Colossenses, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável e temperada com sal. Então, o mané sal é o ponto de equilíbrio lá na história do galheteiro. Na nossa vida diária, na nossa vida cristã, a nossa palavra tem que ser temperada com sal sempre. E com isso, Paulo termina esse parágrafo, aliás, de conselhos finais que ele dá. Primeiro, continuar a orar, vigiar em oração com ação de graças, orar por ele, ser sábio e, por último, então, que é dominar a língua, que a palavra dita por vocês seja agradável e temperada com sal. 3 grandes assuntos aqui que Paulo menciona. A grande questão, então, e a pergunta que fica para reflexão é nesse sentido aí. Nós temos, ou você e eu, nós temos orado e vigiado em oração com ação de graças? Temos orado pelos irmãos perseguidos, como Paulo estava algemado nessa época que ele escreveu? Eu tenho procurado ser sábio?
Leia o Provérbios capítulo 8, coloque em prática na sua vida. Aliás, leia a Bíblia de um modo geral, mas Provérbios em particular, para adquirir sabedoria. Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, será que a minha vida tem sido regida por sabedoria ou por insensatez? E a minha língua, o que minha palavra dita tem sido para as pessoas que ouvem? Tem sido uma palavra agradável, temperada com sal, ou tem sido uma palavra como o Chico Pimenta, ou o Zé Vinagre, ou o João Óleo e assim por diante? Precisamos temperá-la com sal para que transmita graça aos que ouvem. Então, assim estaremos nos revestindo da nova natureza em Cristo Jesus. Muito obrigado por me ouvir, que Deus os abençoe.